Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles foi ao pai e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Olha a crise aí. A grande crise que veio e o filho estava longe de quem? Do pai. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, das lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Versículo 17, grave essa palavra. Então, caindo em si, verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Digam graças a Deus. Olha, quando veio a crise, quando veio ou vieram as dificuldades, os momentos difíceis que todos nós passamos, o filho estava longe do pai. E olha que situação ele foi levado. A crise, as lutas, os problemas vêm para todos os filhos. Como o sol nasce para todos. Seja católico, seja espírita, seja crente, seja ateu. As lutas vêm para todos. O vírus veio para todos. As doenças, enfermidades, problemas familiares surgem na vida de todos. A questão não é essa hoje aqui. O que o Espírito Santo tem mostrado para a gente, que não adianta querer fugir do problema. Não adianta querer fugir do deserto. O deserto é o caminho que conduz ao manancial. A diferença, pessoal, é daqueles que estão na casa, na presença, ou daqueles que estão longe da casa, da presença de Deus. Quando veio a crise, o filho estava distante. O que ele tinha, o que ele pegou para si, porque ele se preocupou só com aquilo que era visível. Eu quero aproveitar, né? Eu quero aproveitar. Eu quero curtir. Mas quando vieram as lutas, e ele longe do pai,
se acabou. Olha para onde mandaram ele, cuidar de porcos. Acredito que um dos trabalhos mais indesejado pelo ser humano. Começou lá ele desejar comer a lavagem dos porcos. Mas nem isso ele podia, não era permitido. E aí tem 3 coisas que eu gostaria de mostrar para vocês do ensinamento que nos dá essa parábola do Senhor Jesus. 3 coisas que fizeram esse filho, pessoal, voltar para casa. 3 coisas que fizeram esse filho chegar diante do pai dele outra vez. Um dia, ele estava ali, ele fez a escolha, ele tomou a decisão que ele quis. O resultado, a consequência, pessoal, de tudo que nós fazemos é inevitável. Quem concorda? Não tem como a gente fugir da colheita. A gente pode escolher o que plantar, mas a gente não pode escolher o que colher. As 3 coisas que trouxeram o filho de volta para casa. Primeira, caiu em si. Nós lemos lá no versículo 17. Ele caiu em si. É a primeira coisa que a pessoa afastada, longe da presença de Deus. Mas eu, graças a Deus, estou na igreja, pastor. Amém? Mas não é afastado da igreja, porque existem pessoas afastadas de Deus dentro da igreja, pessoal? Sim ou não? Existe. Aquela pessoa que já não tem mais ânimo para orar, para ler a palavra de Deus. Ela até ouve. Ela tem uma Bíblia em casa, aberta inclusive. Ela ouve muitas pregações. Ela ouve louvores o dia inteiro. Isso não quer dizer que ela está bem com Deus. Muitas das vezes há um buraco assim, maior do que ela, dentro dela. Há um vazio dentro do coração dela. Porque ela está distante. E ela não cai em si. Sabe o que me deixou chocado? Outro dia, eu mandei uma mensagem para umas 2 pessoas que eu senti falta delas na igreja. E como pastor, a minha preocupação é sempre estar cuidando das ovelhas. Esse é o único trabalho, se é que pode chamar de trabalho, do pastor. Às vezes a gente é até chato, mas a gente luta pela salvação das almas. Amém, pessoal? E eu mandei uma mensagem e a pessoa ficou ofendida, me xingou inclusive. Falei, senhora não está vindo na igreja, a senhora está acontecendo alguma coisa, volta para a igreja para a gente buscar Deus, adorar a Deus junto. Se eu puder lhe ajudar em alguma coisa, eu falei, pastor, só porque eu não estou indo na igreja, eu estou afastada de Deus. Não, eu estou com Jesus, mandei uma carta, não sei se alguém recebeu essa carta também, falando sobre, o título falava assim, Jesus está com saudade de você. Quando a pessoa leu, ela se ofendeu. Que bom que tem alguém sempre se lembrando da gente, para orar por nós, sim ou não? Enquanto a pessoa não cai em si, ou seja, não reconhece que ela precisa buscar, ela não vai buscar. Que ela precisa se levantar, ela não se levanta. A primeira coisa, o primeiro sentimento do filho foi esse. Ele caiu em si. Puxa vida, os trabalhadores do meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Cair em si é perceber que tem alguma coisa errada. Cair em si é entender, eu preciso mudar a direção, o curso da minha vida. Porque para onde eu estou indo, não está dando nada certo. Da maneira que eu estou fazendo, não está dando nada certo. Essa foi a primeira atitude dele, lá sozinho, na beira do chiqueiro, desejando comer lavagem, mas sabendo que tinha um pai, que não deixava faltar nada para ele. Ele caiu em si. E a segunda atitude, versículo 20, ele se levantou. Primeira coisa, cair em si, entender que eu preciso buscar, amém? Que eu não posso me afastar da presença de Deus, que eu não posso ficar longe dele, porque as lutas vão surgir. Só que não adianta eu cair em si, se também eu não fizer nada. Depois que ele caiu em si, segunda coisa, ele se levantou.
Não, agora eu vou agir, agora eu vou buscar. Eu entendi que eu preciso. Eu entendi que a distância minha da casa do meu pai, olha onde me levou. Olha onde eu cheguei. Tem gente lá que é escravo, que é empregado, que é funcionário do meu senhor, do meu patrão, do meu pai, e está vivendo melhor do que eu. E eu, na posição de filho, olha onde eu estou. Ele se levantou por causa dessa atitude, desta decisão, e resolveu voltar para casa. E por causa disso, terceiro, diz ali, ó, reconheceu o seu erro. Lá no versículo 21 que nós lemos. Ele reconheceu o seu erro dizendo: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra você. Ele reconheceu. Caiu em si. Se levantou. Reconheceu o seu erro. Essas três coisas, na vida do ser humano, faz toda a diferença. É difícil a gente reconhecer quando a gente está errado. Sim ou não? Sim ou não? É difícil para a gente assumir, muitas das vezes, que precisamos de ajuda. É difícil para alguém, por exemplo, que conhece a palavra há 10, 15, 20, 30 anos, que já se batizou, inclusive, nas águas há muito tempo, conhece o caminho da salvação. É difícil para uma pessoa como essa cair em si, chegar diante de Deus e falar: Pai, eu pequei, me perdoa. E eu nem estou falando de pecado, que as pessoas já assimilam já prostituição, roubo, mentira, adultério. Só de se afastar da presença de Deus, pessoal, só de deixar de buscar a presença dEle, nós estamos cometendo um erro muito grave. Foi o que o filho fez. É difícil para a pessoa madura, já na fé, que caiu, que esfriou, que desanimou, ouvir do pastor: você tem que voltar para a presença de Deus. É duro, mas ele foi humilde. Ele reconheceu. Não sei se foi o cheiro dos porcos, não sei se foi o trabalho duro, não sei se foi a saudade dos amigos lá da casa do pai dele, mas alguma coisa tocou nele. E talvez venha acontecendo coisas com você, que é Deus permitindo, para que você possa cair em si também, para que nós possamos despertar também. Eu tenho que buscar mais a Deus. Foi exigido, pessoal, de cada um de nós o isolamento social, mas não foi exigido o isolamento espiritual. Só que o isolamento social fez as pessoas se isolarem de Deus. Eu confesso para você que eu cometi um erro muito grave comigo mesmo quando começou a pandemia. Eu pensei assim, ó: puxa vida, agora as pessoas vão cair em si. E aquelas pessoas que estavam brincando com Deus, com as coisas de Deus, elas vão agora pegar firme. Elas vão agora se voltar mais para Deus. Vai ter muita gente agora, por causa de tudo que está acontecendo, com medo de morrer e ir para o inferno, buscando mais a Deus. E eu percebi que foi passando um mês, abril, maio, começou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, estamos em setembro. E tudo que aconteceu, e está acontecendo ainda, me parece que não fora suficiente para as pessoas abrirem os seus olhos e entenderem que o fim está próximo, que Jesus está às portas, que Ele pode voltar, pessoal, a qualquer momento, que Ele pode voltar, inclusive hoje, a qualquer hora. Jesus subiu preparar lugar para todos nós, Ele fala sobre isso. A Bíblia diz que Ele subiu e está sentado à direita de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa que o Espírito Santo me revelou. Hoje, olha aqui nos meus olhos aqui, por favor, ó. Hoje, 27 de setembro de 2020,
Jesus não está mais sentado ao lado de Deus. Ele já está de pé para voltar. Ele falou que vinha da primeira vez. Ele veio. Deus prometeu que ele viria, que enviaria o seu Filho amado. Ele veio. Ele disse que morreria. Ele morreu. Ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. E ele ressuscitou. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Assim como as 3 coisas que ele disse, ele fez, ele cumpriu. A 4ª também está muito perto. Ele vai voltar. Ele está em pé, só esperando um filho. Vai lá buscar os meus. Vai lá. A Bíblia diz: ai das grávidas que não estiverem salvas. Será tirado do ventre o filho, a criança, o bebê, e levado. 2 estarão juntos. Um será levado, o outro será deixado. Ele diz também: não suba para pegar as coisas no eirado. Quando ele voltar, a sua vinda é repentina, pessoal. Não vai dar tempo de pedir perdão para a mãe. Não vai dar tempo de pedir perdão para o irmão. Não vai dar tempo de lavar a louça. Não vai dar tempo de encher a barriga. Não vai dar tempo para nada. Quando ele voltar, a Bíblia diz assim, ó: todo olho verá. Por sobre as nuvens ele vai descer. E o meu coração chora. Quando eu imagino tantas pessoas conhecedoras da palavra de Deus ficando nesse mundo. Jesus disse que 25% daqueles que ouvem a palavra serão salvos. De 4 sementes, só uma vingou. 25%. E a gente, o fim chegando, e a gente preocupado com coisas e pessoas, e status. E não perdoo porque ninguém mandou fazer isso comigo. Vou levar comigo para a sepultura porque ela não merece perdão. A gente perdendo tempo com coisas. Usando pessoas e amando coisas. Tudo errado. A gente está fazendo tudo errado. E muitas das vezes achamos que somos o dono da verdade, só porque a gente tem uma Bíblia debaixo do braço. Vai ficar com Bíblia e tudo. Fica com Bíblia e tudo, pessoal. Se não estiver salvo, não temos mais tempo. Eu não sei se vocês estão entendendo, pessoal. Por favor, quem está entendendo? Eu queria te fazer uma pergunta, sem religiosidade. Se hoje for o último dia, louco, esta noite pedirão a tua alma. Deus falou para aquele fazendeiro que tinha colhido tanto, não tinha lugar para guardar tanta semente que ele colheu. E ele estava feliz, a alma dele. Eu vejo, pessoal, já que não pode trabalhar, não pode sair, agora é home office, é assim que fala, não? É carne, cerveja e carvão nos carrinhos. As pessoas estão vivendo dissolutamente, como esse jovem. Vivendo dissolutamente. Enquanto elas têm, elas estão bem. Mas não é bem. É só uma sensação de bem-estar que a pessoa vive. Parece que está tudo bem. Sabe quando ela quer tapar o sol com a peneira? Minha mãe falava muito isso. Rapaz, não tapa o sol com a peneira não, hein? Aquela sensação, as pessoas entraram numa zona de conforto, pessoal, da fé. Uma sensação de bem-estar. Parece que está tudo bem. O corona é
é ruim, é grave, mas também não é tão ruim assim, nem peguei ainda. Então já peguei, já curei, já estou bem imunizado já. Quem pegou corona? Levanta a mãozinha assim, deixa eu ver. Vocês estão com medo de levantar a mão e ser apedrejado aí, pessoal? Só de perto de mim. Parecia ser tão grave, mas nem é tão grave assim. E elas vão vivendo uma sensação de bem-estar, como se ela tivesse tomado um susto. E alguém foi lá e pegou ela antes dela cair. Não, peraí, calma. E aí entrou nessa zona de conforto. A pergunta que não quer calar. Se hoje for o dia de se apresentar diante de Deus, e se for amanhã, o rapaz estava com os celeiros cheios, e ele disse assim, agora eu tenho mantimento aí, até acabar a pandemia eu tenho mantimento, até passar o coronavírus eu estou mantido, fechei um bom negócio ali, continuei trabalhando lá, e ele disse para a alma dele, coma, beba, regozije-se. Aí Deus chegou para ele e falou assim, ó, louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem será? E o que tens preparado? Então, pessoal, você tem que cuidar de tudo que Deus colocou nas suas mãos. Sim, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde, o seu corpo físico, tudo você tem que cuidar. Mas tem uma coisa que você tem que cuidar mais que tudo. Quem sabe? A sua alma. A sua alma. Essa aí não morre. Isso aqui vai virar pó. O corpo vai apodrecer. Mas a alma não. A alma é eterna. A alma, pessoal, tem um destino que você dá para ela. Só existem 2 lugares para a alma passar toda a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Reflita sobre isso.